porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. A segunda crucificação. A primeira, você sabe que foi no amanhecer, na manifestação alfa. E a segunda crucificação é no entardecer, na manifestação ômega. 99, eu acuso esta geração. Avisar os irmãos que as mensagens que estão traduzidas de um lugar, depois de outro lugar, os parágrafos mudam. Talvez eu vou ler, eu digo parágrafo, você não encontra na sua. É porque está em outro parágrafo. Eles fizeram isto, até nisto falharam, né? Que colocaram os parágrafos diferentes. Mas está na mesma mensagem. Qualquer mensagem que você lê, talvez você lê na tradução de Goiânia, é um parágrafo, na tradução da Voz de Deus é outro parágrafo. Então, quando você ouvir eu ler e que não dá certo numa, você procura na outra porque está na outra. Essa daqui, tradução de Goiânia, 99. Eu acuso esta geração por crucificar a Jesus Cristo a segunda vez. Não é eu condeno, eu acuso esta geração. A irmã Branda dizia, esta gente mantém a congregação longe de Deus. Porque se você mantém a congregação longe da palavra que está cumprindo no dia que você vive, então você está mantendo as pessoas longe de Deus. Você pensa que manter as pessoas perto de Deus é colocar elas perto da Bíblia. Não, é a manifestação da Bíblia. O que a Bíblia cumpre no dia que você vive. Por isso, quando Paulo falou aos Hebreus 6, por isso crucificam o Filho de Deus, novamente, é exatamente nesse tempo final. Porque ali eles estavam crucificando, em Jerusalém, mesmo quando rejeitaram a mensagem de Pedro, eles estavam crucificando, rejeitaram a mensagem de Paulo, estavam crucificando, mas estas mensagens, como a de Cristo Alfa e Cristo Ômega, são as principais onde eles crucificaram a Jesus Cristo outra vez no século 20. Escuta para você ver, são palavras do nosso profeta. E se algo sucede ali, e se fala disso na congregação, eles o condenam do púlpito, da plataforma, e dizem, é fanatismo, mantenham-se longe disso. Fazendo assim, eles crucificaram a Jesus Cristo em 1963. Bom, eu estou lendo aqui, o irmão Brana dizendo, agora, como eles crucificaram a Cristo? Rejeitando os selos. O irmão Brana não falou que eles crucificaram em 1950, 58, 60, 61, 62. Ele já foi direto no tempo da crucificação, que foi a revelação dos selos. Quando os selos foram revelados e eles rejeitaram, eles estavam crucificando a Jesus Cristo outra vez. Nós passamos muito tempo sem saber nada dos selos. Quando do ano 2000 para cá, nós começamos a saber mais um pouco sobre os selos, e aí
o povo que crucifica a Cristo, agora, completando a crucificação do Ocidente, né? Completando, porque aqui, onde nós estamos, na América do Sul, você está rejeitando, completando o que eles fizeram como rejeição na América do Norte. Crucificaram a Cristo a segunda vez, em 1963, quando os selos foram revelados, e eles não sabem dos selos. Eles sabem contar a história do irmão Branham, eles sabem contar a história das curas, dos milagres, dos discernimentos, mas eles não sabem falar sobre os selos. O que aconteceu para os selos serem revelados? Exatamente a crucificação, a primeira em Jerusalém, e esta segunda crucificação em Tucson, onde a Nova Jerusalém se manifestou com a mensagem de Deus do novo nome. Eu sei que você pode achar que é uma loucura, mas você fica esperando uma outra Jerusalém e ela não vai aparecer, porque eles crucificaram em Jerusalém, lá dos judeus, e agora, exatamente na Galileia dos gentios, que esta Jerusalém dos gentios, nesse tempo final, da abertura, da revelação dos 7 selos, que eles rejeitaram, não sabe o que aconteceu. Quando você diz que a era terminou para o selo ser revelado, eles procuram parágrafos onde o irmão Branham não podia explicar. Você tem que saber, a terceira etapa, não diga a ninguém. Até tem algumas coisas que o irmão Branham disse que Deus permitiu para que nós pudéssemos ter um alicerce, uma base para a mensagem do tempo final. Mas Deus diz para ele, não conte para ninguém sobre a terceira puxada. Mas ele pregou. Por isso você encontra ele dizendo na brecha e no primeiro selo que a era terminou, que o Cordeiro saiu do trono, e depois você vai encontrar em perguntas e respostas, número 3, número 4, algumas respostas que ele dá e que a era vai terminar no final, certo? Então as pessoas não entendem que a era terminou para os selos serem revelados, para o Cordeiro sair do trono, para a era da noiva entrar em cena, para a era do Filho do Homem se manifestar. Eles não percebem isto. Então o que eles fazem? Como fizeram na América do Norte, crucificam a palavra em 1963. Eles crucificaram a palavra aqui no Brasil, na América do Sul, no ano 2000. De 2000 para cá, eles vêm cantando a nova crucificação. Eles vêm falando da nova crucificação. Sim, tudo o que eles falam contra a mensagem do profeta, contra o HM ser esta parte do nome de Deus, e que Branham é o nome, que é o novo nome de Deus. Quando eles falam contra, eles estão crucificando. Eles são os mesmos espíritos que operou nos dias de Cristo, operou nos dias de Branham e opera no nosso tempo. É o mesmo espírito. Aquele espírito, diz o irmão Branham, os espíritos nunca morrem. Eles estão sempre operando, sempre atuando nas vidas, manifestando contra a revelação no dia que as pessoas vivem. Quer dizer, falar bem do tempo de Jesus não adiantava no tempo de Branham. Por quê? Porque você tem que conhecer no tempo de Branham a revelação que Deus estava dando. Mas quando passa o tempo, aí a pessoa fica falando bem do tempo de Jesus, como os judeus falaram bem de Moisés. E Jesus falou que o pai daqueles judeus era o diabo. Enquanto que eles tinham por pai Abraão, por pai Moisés, mas Jesus falou que o pai deles era o diabo. Por quê? Porque eles estavam prontos para o primeiro Calvário, para a primeira crucificação. E a mesma coisa tem acontecido nos Estados Unidos.
quando Deus operou sua palavra na revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, abrindo uma revelação total para a igreja. Eles então condenaram essa mensagem. Você já ouviu eles pregarem sobre os selos como o irmão Brana pregou? Não, se você quiser ouvir sobre os selos como o irmão Brana pregou, você tem que escutar a fita cassete. Você tem que fazer como o irmão Zé Brana disse, certo? Você tem que escutar a fita. Tem que ouvir o CD do irmão Brana. Por quê? Porque eles não pregam. Mas mesmo vocês ouvindo a fita do irmão Brana, vocês passam por cima do que ele disse quando a revelação foi dada. Ele dizendo, tinha que terminar a era para o Cordeiro sair do trono. Terminar a era, o último eleito entrava. Ora, se você não percebe esta revelação, você não vê a manifestação aqui no templo do irmão Brana, no Ocidente. Você só fala do Oriente. Mas agora, o tempo final, quando Deus veio manifestar a revelação, já foi na segunda crucificação. Eles crucificaram a Jesus, lá no ano 33, crucificaram agora em 1963 e crucificaram outra vez em 2003. Se vocês tomarem a revelação e procurar as mensagens, ele saiu do trono, a era terminou. Vocês vão ver que é de 2000 para cá. E eles vêm crucificando. E quem crucifica a Cristo outra vez? Crucificar a Cristo é crucificar a palavra do dia, é pregá-la na cruz, é escarnecer dela, é falar contra ela, é falar mal dela. Agora, irmão Brana diz no parágrafo 103, eu acuso esta geração, ele diz, eles encontraram defeito no homem que era a palavra. Agora, onde é que eles não encontram defeito? Se você pensa que você não tem, eles vão encontrar. Porque eles encontraram defeito na palavra. Deus encarnado, eles encontraram defeito. É isso correto? Eles encontraram defeito na palavra operando através do homem. Veio. Eles o mudam, o qual era a pessoa, através da qual o Espírito Santo está operando. É a vindicação de Deus. Como souberam eles que ele era o Cristo? Porque suas obras provaram quem ele era. Ele disse, qual de vocês pode me acusar de pecado? Eu não tenho feito exatamente o que a Escritura disse que eu faria, então vocês não creem em mim. Mas diga-me onde tenho falhado. E eles disseram que ele, sendo um homem, estava dizendo que ele era Deus. Eles nunca tiveram revelação da deidade, nem com os judeus. Os judeus que tinham que ter a revelação da deidade, eles não tiveram, porque a deidade agora estava em carne, chamado Jesus. E eles falaram contra. Você acha que os gentios idólatras, como vivemos esse mundo inteiro idólatras, saberão sobre a deidade? Conhecerão? Terão revelação da deidade? Não. No tempo de William Brana, a deidade estava em carne. Brana e o pai era um. O que Brana pregava era o que o pai dizia para ele pregar. E se nós hoje, pastores, não pregamos o que Brana pregou, nós somos falsos. Porque o que Brana pregou não é cura divina. Cura divina era preparo para a mensagem. Assim como Jesus curou os enfermos, preparando o povo para a profecia. Assim, irmão Brana curou os enfermos, operou milagres, preparando o povo para a terceira puxada, que foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos.
Os Ungidos dos Últimos Dias, 262, tradução da Voz de Deus. Agora, se eles encontraram defeito em Cristo, que era a palavra, não ia encontrar em Brana. Se eles encontraram em Brana, e até hoje, os de dentro da mensagem estão encontrando defeito no nome Brana. O que você quer? É outro Calvário. Já não é um Calvário em Jerusalém, não é um Calvário em Tucson, é um Calvário no Brasil, onde eles estão crucificando a Cristo por não conhecer a revelação do novo nome, que HAM faz parte do nome de Deus. Eu já tenho te desafiado pela própria Bíblia, me mostre onde o nome de Deus tem HAM. Veja Jesus, que você sabe que é o nome de Deus, não tem HM. Onde você vai encontrar HM? Você vai encontrar HIM, Elohim. Mas e HM? Não tem. E só tem um nome, que é perfeito, perfeição. É Bran. HM está no nome de Bran, 7 letras, e não no nome de Gran, 6 letras, e nem no nome de Bran, com 7 letras, que não é do irmão Brana. Você pode encontrar avô do irmão Brana, qualquer outra pessoa na genealogia, lá atrás do irmão Brana, chamando Bran, com HM, mas o nome verdadeiramente de Deus, que é perfeito, perfeição, foi quando Deus manifestou na carne de William Branham. Não foi quando Deus deixou que viesse ao mundo o avô do irmão Branham, ou outra pessoa, um tio, seja lá quem for, com HM. Não, foi quando Deus manifestou em carne em William Branham, e não foi nem na primeira e segunda etapa. Oh, vocês teriam que aprender isso, porque foi na terceira etapa, quando o anjo desceu do céu, o anjo forte, que é Cristo, desceu do céu e pôs o pé direito no mar e o esquerdo na terra, em Apocalipse 10, que ele estava pondo o pé direito sobre gentes, povos, nações e línguas, isto que significa mar, na revelação da Escritura. E a terra era onde ele estava materializado, onde ele desceu. Exatamente ali, eles o crucificaram. Onde o HM estava vindicado, onde Bran estava vindicado, onde as 7 letras estava vindicada, onde o número de Deus estava vindicado. Eu sei que não adianta gritar para esse povo, mas eles encontram defeito em tudo. Por quê? Eles não podem encontrar a palavra, a revelação eles não encontram, eles só encontram defeito. Os judeus encontraram defeito em Jesus. Você é um homem. Eles não viram que ele era Deus e se fez homem. Eles olharam em Branham e diziam, você é um homem. Quanto neto do irmão Branham dizia, o meu avô. O avô cria que tinha o espírito de Elias. Olha, o mesmo Calvário. Muitas vezes o Calvário é dentro da família, que não tem revelação. É dentro da igreja, que não tem revelação. É dentro do país, para quem Deus veio. E Deus veio no entardecer, na América do Norte. Mas quem viu isso? Quem pôde ver Deus caçando, Deus pescando, Deus matando a sua própria criação e comendo? Quem viu? Andaram com ele, mas não viram. Falaram que era Deus que andou por nossas praças, como T.L. Osborne disse, mas não creu verdadeiramente, porque nunca seguiu esse Deus. E agora você tem a revelação, HM faz parte do nome de Deus. Ele não podia dizer novo nome. Aí vem uma pergunta, se o irmão Branham estivesse aqui.
Se o irmão Branham estivesse aqui, nós não teríamos essa terceira etapa explicada. Porque Deus diz para ele, não conte para ninguém. Você acha que se nós, irmão Branham, estivesse aqui, aí eu estaria pregando o que eu prego? Não, é o irmão Branham que estaria pregando. Não seria eu? Por que eu estou pregando? Porque o irmão Branham foi proibido de pregar e dizer, estas coisas claras, não diga a ninguém. Ele deixou isso na mensagem, mas ele não chamou nenhuma pessoa e contou, como ele contou a primeira puxada, a segunda puxada, ele contou, mas a terceira não teve imitação. Quando é que tem imitação da terceira puxada? Depois do ano 2000. Antes do ano 2000, não tinha imitação da terceira puxada. Por quê? Porque ninguém sabia o que era. Mas depois do ano 2000, aí ficamos sabendo o que é. Se você prega, você tem que pregar o que um homem viu. Você tem que anunciar o novo nome que uma só pessoa viu do ano 2000 para cá. Para não falar as demais coisas, se você tem que pregar o Cordeiro fora do trono, você tem que pregar aquilo que uma só pessoa viu. Você não viu. Ninguém viu. Vocês têm que saber que exatamente onde vocês rejeitam e faz daquilo o calvário do dia, crucifica a palavra, a revelação que ninguém teve até o ano 2000. Aí você crucifica quando ela é manifestada, você zomba dela. Por quê? E está aproveitando, comendo as bênçãos dela. Você prega o Cordeiro saiu do trono. Ah, tem muita gente aí que prega, mas o novo nome eles não pregam. Outros pregam o novo nome, mas não pode pregar a mensagem de um só homem. Porque não tem revelação da mensagem do dia que ninguém teve até o ano 2000. Você não tem que bajular nenhum homem. Você tem que ter revelação para não ser um algoz, como foram aqueles homens nos dias de Cristo, que mataram a Cristo, a influência da palavra. Eles olhavam para os homens e diziam, não creia nele. Ele é um filho ilegítimo. Podia dizer, ele é um pregador ilegítimo. E ele era o legítimo. No tempo de Branham, quem podia concordar com o irmão Branham? Os unicistas não podiam concordar. Os dualistas não podiam concordar. Os trinitarianos não podiam concordar. Mas e depois na revelação dos 7 selos? Quem pôde concordar com o irmão Branham? Nós temos aí o povo que anda com o irmão Branham, que é maravilhoso isso. Não tem com quem você andar mais. Andar com a mensagem do irmão Branham é andar com o Cristo do dia. O Cristo do entardecer, que já veio e foi crucificado outra vez. Sua mensagem. E está aqui diante de você a mesma mensagem sendo crucificada por gente de dentro da própria mensagem. Quem crucificou a Cristo? Quem era de dentro dos judeus. Quem crucificou a mensagem de William Branham? Eram os da América do Norte. Quem crucifica a mensagem da esposa hoje? É os da América do Sul. É os do Brasil. Porque eles já nasceram para isso. Teve muitos que andaram com Jesus, você sabe, e depois não puderam andar mais. E Jesus foi que chamou eles. Mandou eles pregar, vamos pregar de 2 em 2. E Jesus um dia deu uma pregação, como eu prego um novo nome, uma só pessoa hoje. João comeu o livrinho para profetizar outra vez. Irmão Branham comeu e profetizou, mas João tinha que comer o livrinho e profetizar outra vez. Irmão Branham não podia profetizar outra vez, sendo que ele estava profetizando a primeira vez. À luz dos selos, da revelação de Apocalipse 10, de 1 a 4. Ele comeu e pregou esta revelação. Agora, João tinha que vir, a esposa,
tem que comer o livrinho e profetizar a povos outra vez. Sim, profetizar a povos. Não pense que foi à toa que Deus mandou essa mensagem para nós, para um homem só, de 2000 para cá. Não foi à toa, foi para julgar-nos. Nós seremos julgados por essa mensagem, por esta pregação. O irmão Branham diz, eu não estarei na próxima geração. E ele não vai estar para julgar vocês. Por quê? Porque o que ele pregou, julgou a América do Norte. Ele disse que só julgaria o povo do seu dia, não antes dele nem depois dele. Mas os teimosos hoje quer dizer que ele vai julgar esta geração, ou senão eles querem prolongar a geração para poder dizer que o irmão Branham vai julgar. Ele julga a geração quando ele está vivo. Filho, Deus julga aquela geração quando está vivo. É quando Pedro está vivo, Paulo vivo, depois é Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Pentecostais, primeira e segunda etapa, Branham. E agora a esposa nesse dia final, que comeu o livrinho, que livrinho que Branham comeu. E que a noiva não podia comer antes que Branham comesse, porque ele comeu e deu mastigado para nós. Não podia falar o segredo. Mas agora, quando você come hoje, você já pode profetizar outra vez. Não diga a ninguém. Agora, profetiza outra vez. Não diga a ninguém, foi para o irmão Branham. Você tem que admitir na profecia que ele comeu o livrinho e profetizou. Mas ele não podia dizer isto que nós estamos dizendo. Ele não podia fazer claro isso, como temos feito. Por quê? Deus teria que nos julgar nesse dia final através desta mensagem, a mensagem revelada. Essa mensagem que o irmão Branham pregou. Se eu digo para você que o novo nome é Branham, o irmão Branham diz, você sabe o que significa Branham? Irmão Lee, perfeito, perfeição. Oh, são coisas tão simples. O que Deus tem como mistério para mostrar em revelação é simples. A nuvem é preto e branco. A nuvem. E agora, outra vez, de uma forma simples, Deus vem para poder mostrar isso para nós. Esta luz, HM, Branham, perfeito, perfeição. Alguém diz, vai receber novo nome no céu. Filho, vai na Bíblia. Irmão Branham mostra que o tipo não pode falhar. Abraão recebeu o novo nome antes que o Isaac viesse. Nós tínhamos que receber o novo nome antes que Jesus vier para buscar-nos. Esse é o tempo de aceitar esta palavra. Eu quero ler ainda mais esse pontinho aqui, 204. Eu acuso esta geração. São pessoas que, assim, irmãos, já foi iluminado. Eles já viram toda a bênção. Participaram de toda a bênção da mensagem. É impossível depois que cai. Eu ainda não vi um levantar. Eu tenho dito para todos vocês, há quantos anos eu estou dizendo, e eu quero que vocês me desafiam, me envergonham. Volte! Volte e pregue a mesma coisa. Volte e transmita essa mensagem. Mas a Bíblia está dizendo, é impossível, porque eles crucificam a Cristo a segunda vez. Se crucificaram a primeira vez em Jerusalém, a segunda vez no tempo do irmão Branham, 1963, depois da revelação dos selos, o irmão Branham vem pregar esta mensagem para nos mostrar esta realidade. E hoje, é o tempo que você está ouvindo a mesma mensagem. Você sabe que não tem como fugir, mas você fica arrumando subterfúgios. Você quer achar direitos.
até para poder confundir o povo do nome de William Branham. Não tem jeito, filho. O nome de William Branham é perfeito 3 vezes. William Marion Branham. 3 vezes ele é perfeito. Certo? 204. Isto é o que esta gente tem feito. Eles crucificaram o Filho de Deus, 203, para eles mesmos outra vez. Que fizeram? Que? Havendo provado e sabendo que é verdade, logo tornam e negam. Eles sabiam que é verdade. Todos que já deixaram desta etapa, desde o ano 2000, eles sabiam que isso é verdade. Eles confessaram que era verdade. Depois eles podem fazer como fizeram os 70. Achar um tropeço. E os demais, no tempo do irmão Branham, que acharam também um tropeço, eles tiveram que fazer isso para não permanecer. E foi chamado por Cristo, foi escolhido por Cristo, foi mandado pregar. Eram pessoas que tinham unção para pregar. Mas eu não queria escutar os 70 depois que ele largou de Jesus. Eu não. Você queria escutar os 70? Eu vou escutar um dos 70, ver o que ele vai falar, o que ele viu em Jesus. Eu não quero saber nada daqueles 70, porque ele não viu foi nada. Ele largou de uma hora para outra, ele largou e foi embora aqueles 70. Mas era pregador ungido, 70. Você pensa que era qualquer pregadorzinho nosso? Não, era pregador ungido. Fazia até o diabo cair do céu. Eles viam fogo, Satanás caindo do céu como fogo. E ainda você não viu um pregador fazer isso? Eles eram pregadores ungidos. Mas quando lhes foi dada a revelação da palavra, a manifestação do Filho do Homem, no tempo de Jesus, eles rejeitaram. E não, vamos embora. Ele está dizendo que nós temos que comer carne dele, beber sangue dele. Moisés falou que não pode comer sangue nem de animal, nem carne de porco. Aí ele está falando que tem que comer a carne dele, vamos embora. Quer dizer, não entenderam. A carne e o sangue era a ceia. Quem ficou, participou da ceia, teve luz. Assim fica esses contra o novo nome, contra uma só pessoa, contra João. Come da palavra de João. Aí podemos dizer, João Branham. Eu estou pregando a mensagem de João Branham, certo? Por que você não aceita? Esta é a revelação para o dia que nós vivemos, porque a noiva está comendo. Não pôde comer nos dias de William Branham, nem a América do Norte pôde comer. Mas agora é para nós. Oh, isso é o que essa gente tem feito, isso é o que essas igrejas têm feito. Eles o têm rejeitado e têm crucificado a mensagem. Eles têm crucificado a verdade para o povo. Que fizeram eles a Jesus? Escuta, eles o envergonharam. Lhe tiraram seus vestidos. Sabe o que é isso? Falaram daquele pregador. Tiraram os vestidos de Jesus. Falaram de Branham, tiraram os vestidos de Branham. Fala da noiva, tira os vestidos da noiva, de João, de uma só pessoa. Esperamos ainda que eles retornem. Oh, eles o envergonharam, lhe tiraram seus vestidos, o penduraram e o cravaram ali em cima ao príncipe da vida. Essa mensagem é do príncipe da vida, é a revelação. Você rejeitar esta mensagem, rejeita Deus. Rejeitar a mensagem de William Branham, rejeita Deus. Rejeitar a HM de William Branham, rejeita o nome de Deus. E você espera ainda chegar em algum lugar rejeitando a Deus. A mesma coisa eles têm feito hoje, com seus credos eles têm feito a mesma coisa. Eles desnudam as coisas, eles desnudam a bondade e as roupas do Evangelho, tratando de colocá-los em algum outro lugar e pendurando nu na cruz. Oh, por quê? Eles falam
de uma pessoa, desnuda a pessoa. Quantos estão aí desnudando crentes, pastores, obreiros, desnudando as pessoas pela internet? É o mesmo demônio daquele tempo, porque não puderam entender a revelação. Na verdade, quando alguém tem algo errado, é entre eles e Deus, principalmente como igreja, entre eles e Deus. Agora, o que fazem? Não tem um pingo de temor de Deus, é porque não tem Deus. Que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, e a pessoa não tem nem o princípio da sabedoria, porque não tem temor de Deus. Desnuda o pregador, fala mal do pregador, e ainda conta coisas que são mentiras. Deus me dê graça para poder ainda pedir misericórdia a seu favor. Deus muda meu coração para melhor. Não importa o quanto falam de mim, sem prova. Não tem prova. Cada um só foi ajudado. Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis. É o que Timóteo diz no seu capítulo 3. Não está cumprindo entre os crentes, entre o povo que diz crer em Deus. Com toda essa pandemia, esse demônio de vírus do nosso tempo, o povo não tem medo, não. Tudo isso prova que tem demônios por toda parte, atacando todo mundo, todos os lugares. Não é só uma religião, não. Todos os irmãos, todas as irmãs, o demônio está atacando por todo lado, as doenças estão atacando por todo lado. O que eu e você tem que fazer? Esconder no Calvário, esconder em Cristo e pedir a Ele: Senhor, se é minha proteção, porque nem meu irmão consegue me proteger, porque me desnuda, fala até do que não fiz, inventa, cruéis, sem amor para com os bons, espera ainda ter recompensa. Grande Criador, ajuda cada um de nós nesta caminhada, para nós reconhecermos nossa posição, que nós apenas temos que falar o que o seu profeta falou. Isto é realidade, é cura divina, perdão de pecados, revelação da palavra, Cordeiro saiu do trono, Deus tem novo nome hoje, HM faz parte do nome de Deus, branco quer dizer perfeito, perfeição. Deus, ajuda-nos a tomar esta palavra e viver esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. É a minha oração. Amém, Senhor. Amém. Avante, avante ao povo, Cristo deu um novo nome.